Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Um cumprimento muito especial ao professor Dr. Mário Cordeiro, que se disponibilizou de imediato para colaborar com a Assembleia da República, nomeadamente com a primeira Comissão e aqui com o nosso grupo de trabalho, na discussão na especialidade que estamos a ter, tendo em conta os 5 projetos de lei apresentados por vários grupos parlamentares sobre a questão da residência alternada. E, naturalmente, em nome do Grupo de Trabalho, quero agradecer muito ao professor Mário Cordeiro por se ter disponibilizado e prontificado a trabalhar em conjunto connosco para construirmos, naturalmente, é esse o trabalho que estamos a fazer, para construirmos um texto comum que vá ao encontro de todos os contributos e todas as explicações que os técnicos nos têm prestado aqui num conjunto de audições que nós temos desenvolvido neste grupo de trabalho. E, portanto, sem mais delongas, Sr. Professor conhece a grelha de tempos, eu dar-lhe a palavra para uma intervenção inicial e depois passarei às senhoras e aos senhores deputados para fazerem as questões que entenderem. Portanto, em até 10 minutos, o professor Mário Cordeiro tem a palavra. Muito obrigada. Muito obrigado, Sr. Presidente, e muito obrigado à Comissão por esta honra que é colaborar com os representantes do povo português. Queria, portanto, cumprimentar as senhoras deputadas e os senhores deputados e então, sem mais delongas, avançar, dado que o tempo corre rápido, nestes 10 minutos que não quero ultrapassar, dizer um pouco o que me oferece dizer refletir sobre este assunto. Uma palavra apenas para dizer que comecei a pensar nele, ou a debatê-lo mais, nos anos 80, ainda num grupo de trabalho que tinha sobre o início da atenção sobre os maus tratos às crianças e aos adolescentes, com o juiz conselheiro Mano Leandro. É uma história, portanto, que remonta a quase 40 anos e devo dizer que, na altura, uma das coisas que também apreciámos, porque também era gênese de conflitos, de algumas acrimónias e que às vezes resultavam negativamente para o desenvolvimento da criança, estudamos também bastante esta questão dos divórcios e separações, que eu falarei, enfim, que separação incluirá divórcio ou não. Divórcio é um termo técnico para fim de casamento, há muitas ligações. A maioria, porventura, hoje em Portugal não são propriamente um casamento de papel passado, mas outras formas de ligação, portanto, usar a separação por economia de palavras. E na altura, confesso que gostaria de acreditar que 40 anos depois ainda estávamos a discutir alguns aspectos relativos a esta questão. Bom, entrar no assunto é o seguinte. Eu creio que, e o que vou dizer não é a minha opinião pessoal de conversa de café, é o que a ciência na área da psicologia, na área da pediatria e da área das ciências sociais também, e também os estudos que têm sido feitos em relação à parte empírica da questão em vários países, e alguns desde 1948, por exemplo, em Inglaterra, quando se criou o Serviço Nacional de Saúde Inglês, fizeram estudos longitudinais que ainda duram até hoje, portanto, gerações e gerações, que, de facto, a ciência demonstrou que a figura do pai e a figura da mãe são ambos necessários a um bom desenvolvimento, a um correto desenvolvimento da criança, a uma calma e tranquilidade das crianças, dos filhos, portanto, que permitirá uma coisa que é muito importante, que é a assertividade do desenvolvimento de competências humanas e sociais e também práticas e académicas e profissionais, mas, no fundo, criar pessoas boas no sentido do seu exercício, mas também de cidadãos responsáveis, autónomos, solidários, empáticos, várias coisas assim. E a figura do pai e da mãe, no fundo, constitui uma espécie de puzzle. Para lá do pai e da mãe, ou falando de pai e mãe, nós temos um puzzle pai e um puzzle mãe em termos psicológicos e que se refletem na prática. Obviamente que os portas-bandeiras são o pai e a mãe. Mas a mãe também faz de pai, o pai também faz de mãe. Um pai que mima os filhos, que canta uma canção de embalar ou qualquer coisa assim, faz de mãe, digamos, tem um papel mater. Assim como uma mãe, quando vai com uma criança ao parque infantil e diz, olha, vai ao escorrego ou aos balões, ou
outra coisa similar, faz um papel pater. Isto corresponde, aliás, intrinsecamente à nossa biologia, de termos nas hormonas que desencadeamos uma parte adrenalínica que nos faz mover, agir, trabalhar, estudar, enfim, todos os verbos transitivos, no fundo, e depois uma parte que são as hormonas endorfínicas, pelo contrário, que nos convidam ao repouso, ao descanso, enfim, a uma parte mais serena e mais afetiva e mais regressiva da questão. E geralmente esse desempenho é feito pelo pai e pela mãe, como porta-bandeiras, mas como disse, há muita gente envolvida na questão, os educadores, por exemplo, que fazem os dois papéis, no infantário ou no jardim de infância, os avós, os tios, e até personagens de ficção, designadamente, que acabam por aparecer na nossa vida, e que nós vemos num romance, quando lemos um romance ou quando vemos um filme, podemos ir buscar a essas pessoas representações pater e mater que, no fundo, em personagens que são de ficção e provavelmente não têm uma existência real. Bom, isto para dizer o quê? Que, de facto, tudo deve ser feito para que pai e mãe estejam igualmente presentes na vida de uma criança, porque constituem os dois vértices, o triângulo pai, mãe, filho, e se este triângulo for equilibrado, sendo o triângulo a estrutura geométrica mais coesa, se de facto for equilibrado e for equilátero, isto leva a que de facto uma criança se possa desenvolver melhor. Portanto, esta questão são duas questões, não é? A responsabilidade parental e a vivência, ou pernoitas, ou como se queira chamar, a residência, levanta duas questões. A parte da responsabilidade parental, com a legislação de 2008, ficou mais ou menos resolvida, embora ainda com alguns pormenores, porventura, a melhorar, mas, de facto, pai e mãe devem ser ambos os decisores de coisas tão importantes como a saúde, a educação, a escolha da escola, enfim, coisas que eu creio que, na esmagadora maioria dos casos, não causarão problema, a menos que sejam usados como guerra de guerrilha de um para o outro. Se houver, de facto, uma coisa muito litigiosa, pode haver questão. Eu quero que o Manel vá para a escola A, mas eu nem só por cima do meu cadáver, porque eu quero a escola B. Obviamente que estas coisas, tudo pode servir de litigância, mas, e para isso é que depois, em caso de não chegada a consenso, para isso é que existem os tribunais para tomar as decisões, enfim, no fundo, como um vídeo-árbitro que diz se foi golo ou não foi golo. Quanto à vivência, quanto a esta partilha, e eu creio que ainda estamos muito aquém, e saúdo estes projetos, porque vão dar uma dimensão diferente e mais atualizada e mais justa do que uma criança precisa. Designadamente à luz da Convenção sobre os Direitos da Criança de 1989 e que podemos nos orgulhar, nós, Portugal, e designadamente os senhores deputados e a Assembleia da República, de termos sido um dos primeiros países a ratificá-la por todos os órgãos de soberania e, até curiosamente, ou enfim, não por curiosidade, mas porque por efetividade, a primeira representante da Europa no Comitê das Nações Unidas dos Direitos da Criança foi a doutora Marta Pais, que realmente representava aí não Portugal, mas a Europa, mas era portuguesa e sempre uma grande lutadora dos direitos da criança. Ora bem, para se poder viver bem em caso de separação, este desempenho de pai e desempenho de mãe, é necessário tempo. E é necessário um tempo não apenas de qualidade, mas também alguma quantidade de tempo. Óbvio que se fala muito do tempo de qualidade, é evidente, pode estar 24 horas por dia com uma criança e estarmos aliados do seu crescimento, do seu desenvolvimento, das suas necessidades irredutíveis, mas por outro lado também pode estar pouco tempo e ser muito útil, mas esse pouco tempo não pode ser tão pouco, tão escasso, que no fundo cria mais ansiedade do que realmente um tempo de estabilidade, e tempo de estabilidade tem que ser um tempo real e efetivo. De facto, não há nenhuma razão nessa manutenção de laços afetivos, dessa relação de pertença, até para modelo
posterior do que cada criança desejará da vida em termos da sua relação parental, é bom que essa divisão se faça de uma forma equitativa. Muitas vezes confundimos duas coisas. Uma, a relação conjugal, essa diz respeito apenas aos intervenientes, é uma questão de duas pessoas, mesmo que muita gente por vezes opine até demasiado, sem ser a pedido dos próprios, mas há uma coisa que é a relação conjugal. Isso é de um casal, diz respeito a ele e farão dessa relação o que quiserem e bem entenderem. Outra coisa que é diferente é a relação parental. Essa existe porque há filhos. E é uma relação equitativa, é um projeto a dois que tem de ser mantido a dois. Caso, obviamente, ambos o desejem, não é? Eu aqui excluo que ainda há, infelizmente, muitos progenitores que, pura e simplesmente, não querem saber das crianças, aproveitam a separação conjugal para também fazerem uma separação parental. Obviamente não vou aqui emitir juízo de valor nem comentar esse tipo de atitudes. De facto, não faço essa apologia desse tipo de comportamento, mas ainda os há. E quando há, pronto, não vale a pena estar a insistir com quem não quer, porque aí sim pode haver realmente problemas. Mas creio que hoje, com o envolvimento progressivo dos pais no cuidar da criança, no estar com a criança e realmente essa união parental que cada vez mais existe, mesmo que depois a maioria das ligações, a maioria mesmo, possa terminar numa separação. Todavia, acho que os pais, homens, que neste momento são talvez o objeto de maior, desamparo e alguma segregação, estão perfeitamente aptos e gostam de tomar conta dos filhos, gostam de exercitar a sua parentalidade. Mas é curioso porque a parentalidade começa aos 18 meses de idade. Começa quando nós passamos do estatuto de deuses omnipotentes e narcisistas dos 15 meses para de repente percebermos que afinal não somos nós que somos enormes e o mundo minúsculo, mas que nós somos minúsculos e um mundo enorme, com todos os seus perigos. Aparecem os medos, aparece a consciência do tempo aos 18 meses, que nos faz pressentir a finitude da vida e o desejo da parentalidade, igual para homens e mulheres, como prolongamento, no fundo, da nossa existência tão efêmera, tão curta, tão escassa. Portanto, aquele sistema que ainda, infelizmente, está muito em voga de ser pai de 15 em 15 dias, com o direito a um jantar de quarta-feira, é muito mau, porque, obviamente, que uma pessoa que tem, pode ser pai ou mãe, mas geralmente são os pais, que vai buscar o filho à sexta ou ao sábado de manhã e tem de lhe devolver no domingo, dessas escassas 48 horas, não irá gastar um minuto que seja a comprar um conflito, a educar, a aturar uma birra, e será mais do que um pai, será um tio, um padrinho. Esses sim vão raptar, entre aspas, o sobrinho ou o afilhado para lhe darem um chamado fim de semana da romba, em que todas as regras são transgredidas, mas exatamente por não ser o pai. Quando isso é feito pelo pai, é muito mau, porque dá um péssimo exemplo de parentalidade, designadamente nos rapazes para o que eles próprios irão ser enquanto pais e para as raparigas no que é que elas virão a esperar do pai dos seus filhos. Portanto, é um modelo errado e, nomeadamente, aquele jantar de quarta-feira, o chamado toca e foge, é muito mal, porque vai-se ao restaurante com os amigos, mas ir buscar o filho à escola, ir a um restaurante e depois ter que o pôr em casa porque do outro progenitor, porque às 8 ou 9 tem de ir para a cama porque tem escola, é realmente uma coisa muito falsa e que causa uma profunda angústia nas crianças, que acabam por estar ali numa transição de correria constante, mais o trânsito, mais tudo e mais alguma coisa. Ora, eu creio que é muito importante para a realização dos pais e das mães, de facto, conseguirem realizar-se através de terem os filhos consigo. Se o casal se separa, ou seja, se a relação conjugal termina, é um assunto dos dois, devem manter uma relação efetiva e portanto, com parcimónia, com uma boa divisão de tempo com o pai e com a mãe.
Creio que uma das coisas que se tem levantado muito, pelo menos do que eu vou assistindo e lendo, é a questão da violência doméstica que pode acontecer. Obviamente que há casos de violência doméstica, não, e nem que fosse um já era demais, mas atenção, porque não são apenas os homens que exercem violência doméstica. Violência física, declaradamente, são mais os homens, mas a violência psicológica, a violência narcisista e muitas outras formas de violência também são feitas mais subreptícias, menos evidentes, são muito feitas pelas mulheres e, designadamente, maus tratos a crianças. Há, segundo a ciência e segundo os dados que temos, uma equivalência muito grande de homens e mulheres, com expressão diferente relativamente à criança, mas todavia é feita pelos dois. Portanto, não será uma causa. E, além disso, nós não podemos, por causa de casos que existem, e temos, enfim, muitos casos relatados, e fora aqueles que passam despercebidos, mas todavia são uma minoria. Não podemos condenar nem homens nem mulheres pelo que alguns homens e algumas mulheres, sobretudo numa redução, num número muito pequeno de casos, horrível sim, mas pequeno, o faz. Portanto, é uma questão, para mim é uma não questão. Se há uma suspeita, seja do Ministério Público, ou da Polícia, ou enfim, das autoridades, ou do Tribunal, ou alguma suspeita do próprio, da mãe ou do pai, aí deve-se seguir os trâmites normais. Finalmente, queria também dizer uma coisa que é, eu creio que se há coisa boa neste caminho que se tem feito já há muito tempo, se calhar desde Carolina Beatriz Ângelo, ou antes disso, pela igualdade de direitos de género, leva a que realmente a mulher não possa ser vista, ou continuar a ser vista, como aquela que cuida dos filhos, que toma conta do lar. Também o fará, obviamente, mas não é apenas isso que uma mulher com certeza deseja da vida, e nem o homem pode ser aquele distante. Não podemos voltar àquela frase, não é, da mãe: quando o teu pai chegar vais ver o que acontece. O pai chegava e dava uma sova sem saber minimamente o que tinha acontecido. Ora, isto não pode acontecer. Eu acho que a verdadeira igualdade de direitos de género é quando se aplicar a tudo na vida, à parte laboral, à parte de tempos lúdicos, à parte de repartição de tarefas em casa, mas também à parte de cuidar dos filhos. Uma repartição que eu penso que é extremamente benéfica. Obviamente que para uma mãe ou para um pai que estava todos os dias com o filho, haver uns dias que está sem os filhos, obviamente que causa alguma dor. Eu costumo dizer que realmente eles às vezes nos enervam e fazem cabelos brancos, mas o silêncio da sua ausência é tremendo, e por isso, mas é um problema dos pais, não é dos filhos, e a própria saudade. E há vários esquemas, eu desenhei um há mais de 20 anos, que era segunda e terça com um, quarta e quinta com o outro, sexta, sábado e domingo, circulando, ora um entre outro, nunca dá menos de 2 dias, nem mais de 5, o que é muito apropriado, pelo menos até ao final da escola primária. A última coisa que eu queria dizer é que um dos argumentos que vejo muito, e muitas vezes sou chamada a tribunal como perito para argumentar sobre o assunto, que é a questão da amamentação. A amamentação é importante, como pediatra não poderia dizer outra coisa, mas é o que eu penso, mas entre amamentação e beneficiar da companhia dos dois progenitores, obviamente que estar com o pai é muitíssimo mais importante do que receber o leite materno, e é um argumento muitas vezes usado e esticado, com o argumento que a OMS diz até aos 2 anos, diz para todo o mundo, não é? E por default tem que ir pelos elos mais fracos. É errado e não pode ser. Portanto, creio que estou exatamente no tempo, se não excedi um bocadinho, e fico por aqui e tenho todo o gosto de agora tentar esclarecer alguma coisa que as senhoras deputadas e os senhores deputados queiram perguntar. Muito obrigado. Obrigada a nós, Sr. Professor, pelo contributo científico que tocou, creio, em todas aquelas que são as linhas da discussão que temos iniciado e temos desenvolvido. E eu, sem mais delongas, dou a palavra à Sra. Deputada Isabel Rodrigues, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Tem a palavra, Sra. Deputada. Obrigada, Sra. Coordenadora. Cumprimento as senhoras deputadas e cumprimento de forma muito especial o professor Dr. Mário Cordeiro, dizendo que foi para o Partido Socialista muito interessante e muito útil esta sua intervenção inicial, e eu gostaria de destacar aqui 2 questões
que mencionou e que eu acho que são da maior importância. A primeira, o tempo, não é? Quando o Sr. Professor se referiu que há 40 anos, quando iniciou a sua intervenção na área dos maus tratos sobre as crianças, jamais pensaria que 40 anos depois estaríamos aqui ainda a discutir questões relacionadas, neste caso, com a residência alternada. E, de facto, julgo que temos que admitir que tem demorado muito tempo para construir, quer na sociedade, quer no direito, soluções adequadas à visão que temos hoje da criança como sujeito de direitos e da obrigação que sobre todos impende, e de forma particular sobre os poderes públicos, de dar condições para o exercício integral desses direitos. Outra menção muito importante que fez tem a ver com aquilo que eu acho que contribui para desmistificar a ideia que se tem dos homens como os agentes quase exclusivos da violência. Em mais do que uma intervenção neste grupo de trabalho e sem ter o conhecimento científico que o Sr. Professor tem na matéria, chamei a atenção para isso e da violência que as mulheres também exercem sobre as crianças e por isso agradeço muito que tenha feito esta referência, por achar que é um contributo importante para a discussão que temos desenvolvido aqui. Eu queria colocar-lhe mais especificamente 3 questões. A primeira, se considera que, em linha com aquela que é a solução proposta pelo Partido Socialista, se pode optar por uma solução quanto à residência alternada que aponte para esta modalidade de residência sempre que tal não coloque em crise o superior interesse da criança, sendo certo que tal decisão obrigará sempre a avaliar as condições concretas em que este superior interesse melhor se pode realizar. Depois, gostava de saber da experiência que tem como pediatra, e não só no acompanhamento de crianças, mas também, aliás, referiu isso, da participação ativa que tem como perito junto dos tribunais, se da sua experiência, dizia eu, resulta que é importante que a ausência de acordo dos pais quanto à residência alternada não possa ser impeditiva desta solução se o tribunal tiver chegado à conclusão que ela é a que melhor responde ao superior interesse da criança. E, por outro lado, perguntava-lhe também se, e aqui também com base na sua experiência nestas 2 dimensões, se existem situações em que a recusa por um dos progenitores da residência alternada tem mais a ver com a dinâmica entre o casal que agora se separou do que com o bem-estar dos filhos. E coloco-lhe estas questões porque elas têm sido abordadas ao longo dos nossos trabalhos e julgo que seria muito útil ter a sua opinião mais do que habilitada nesta matéria e agradeço mais uma vez, em nome do Partido Socialista, a sua presença neste grupo de trabalho. Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Professor, esqueci-me de avisar há pouco que as senhoras deputadas farão a intervenção e depois, no final, o Sr. Professor responderá em conjunto. Portanto, Sim, senhora. de seguida, dou a palavra à Sra. Deputada Mónica Quintela, do Grupo Parlamentar do PSD. Tem a palavra, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Cumprimento os senhores deputados. Cumprimento o Sr. Professor Mário Cordeiro. Foi com muito gosto que o ouvi. Revejo-me em muitas daquilo que disse, porque são verdades absolutamente insufismáveis, não há como rebater. É evidente que uma criança necessita de ter o seu pai e necessita de ter a sua mãe, isso não há dúvida nenhuma. Não há dúvida também que uma coisa é a relação homem-mulher, a relação conjugal, outra coisa é a relação parental, portanto estamos absolutamente de acordo.
Mas também o Sr. Professor falou da questão que quando não há consenso, e foi esta a frase, eu escrevi, é para isso que existem os tribunais. E é precisamente por isso que nós estamos aqui. Nós estamos a regular e estamos a legislar sobre aquelas situações em que não há consenso, porque quando há consenso, as partes podem acordar naquilo que querem e no regime que melhor satisfaz as suas pretensões, as suas disponibilidades, a sua forma de vida. Portanto, aqui é quando não há acordo. E devo dizer que, para o PSD, quando se fala em progenitor, não interessa se é homem, se é mulher. Ou seja, nós entendemos que a criança deve ficar com os dois progenitores. Sendo que, quando não é possível ou quando tal não corresponde ao seu superior interesse, deve ficar com aquele progenitor que melhor salvaguarda e protege o seu superior interesse. E pode ser o pai, pode ser a mãe. Eu, enquanto advogada, já inibi mães do exercício das responsabilidades parentais em tribunal. Não é pelo facto, não é nada que seja inato, que nasça connosco, não é pelo facto de ser mulher que se pode ser uma boa mãe. Eu conheço péssimas mães, conheço ótimas mães, conheço péssimos pais, conheço ótimos pais. Portanto, a questão não vejo isso como uma questão de género. E também sobre isso queria perguntar ao Sr. Professor, portanto, se em termos científicos tem alguma coisa a dizer relativamente a isto. Falou também que e tomei atenção ao que disse, que quando há progenitores que aproveitam, progenitores, sejam homens, sejam mulheres, que aproveitam a separação do casal para se separarem também dos seus filhos. E nessa situação, portanto, que insistir que seria perigoso. Tivemos recentemente, tivemos agora conhecimento, penso que ontem ou anteontem, de uma situação dramática de um pai que terá tentado, e com respeito pela presunção de inocência, mas que terá tentado afogar um bebé com 2 anos e que foi impedido pelo meio-irmão da criança, e era um pai que já estava sinalizado e já estava com medida de coação relativamente à violência doméstica. Portanto, não tem uma ligação afetiva, não tem uma questão de vinculação afetiva. Portanto, eu quero perguntar ao Sr. Professor o que é que nos diz sobre a questão da vinculação afetiva, porque muitas vezes sabemos que os estereótipos, mas que existem, não é? São a realidade muitas vezes repetida, dos padrões ainda em muitos casamentos ou relações de união de facto, ou o que quer que seja, portanto, mas que geraram aquela criança, muitas vezes ainda são as mulheres que desempenham as tarefas mais de cuidadoras relativamente às crianças. E, portanto, coloco aqui a questão de qual o impacto, e o Sr. Professor, enquanto pediatra, poder-nos dizer isto, qual o impacto para uma criança que não está habituada a ser cuidada por um dos progenitores, e aqui não me interessa se é o pai, se é a mãe, por um dos progenitores, de repente, havendo uma cisão no casal, passa a ser criada e passa a ficar aos cuidados em permanência ou com o maior período de tempo daquele progenitor, daquela pessoa com quem não tem uma especial vinculação afetiva e com a qual não está habituada. Pergunto-lhe também, e não há dúvida que as crianças têm direito a ter os seus pais e as suas mães sempre. Também o modelo de 15 em 15 dias e de pai de fim de semana é muito mau, até porque isto leva a que os pais e as mães, a pessoa que tem este regime de visitas, quando está com a criança, tem muita dificuldade até em exercer as competências de educação, em repreender, e tudo isso faz parte do processo de crescimento, porque quando estão com elas têm muito pouco tempo, portanto, e precisam nem querem ser vistos como os maus da fita, portanto, precisam de aproveitar esse tempo também com tudo o que daí advém. Mas queria perguntar-lhe também o que é que nos tem a dizer quando um dos progenitores não tem as competências parentais para o seu exercício. Dizer-lhe também, e referiu relativamente à violência doméstica, que quer dizer, os números não enganam. Claro que há violência doméstica, claro que há maus tratos, claro que há abusos por parte de mulheres, portanto, sendo elas as agressoras, e claro que há vítimas por parte dos homens, mas a esmagadora maioria diz-nos que é precisamente o contrário, até pela própria natureza das coisas, porque os homens são muito mais fortes do que as mulheres, no caso da força física. No caso da violência psicológica, não, mas, portanto, os dados estão em cima da mesa. Dizer também se entende que o exercício da parentalidade é um instrumento para a realização da igualdade de género, ou se entende que as responsabilidades parentais se devem pautar pelo superior interesse das crianças, porque não me parece, do nosso ponto de vista, que
seja o exercício das responsabilidades parentais, que seja essa a sede própria para saber se as mulheres estão a dedicar mais tempo ao lar ou não. Portanto, aqui o que interessa é qual o melhor, porque a criança existe, não pediu para nascer e, portanto, tem que ser cuidada e alguém tem que cuidar e de preferência aos dois. Para concluir, Sra. Deputada. Só muito bem para concluir. Por último, para perguntar se o Sr. Professor, não obstante nos ter já referido que tem sido perito em tribunal, portanto tem sido, não sei se nomeado como perito pelos tribunais, se tem sido escolhido perito por uma das partes, portanto, e também gostava que explicasse em que regime é que está a exercer as perícias. Mas se conhece a tramitação processual dos tribunais, ou seja, que numa conferência, numa fixação provisória das responsabilidades parentais, o Tribunal, sem ter quaisquer elementos para fixar um regime, vai ter que fixar provisoriamente e, se é perito, saberá que estas fixações provisórias podem demorar anos, portanto, e a criança está a viver naquele regime. Por último, Sr. Presidente... Mesmo já ultrapassou largamente... Só para lhe dizer que, Deputado. portanto, não sei se conhece o projeto, a proposta de lei do PSD, o PSD entende que a criança deve ficar, independentemente de acordo, com os progenitores que melhor salvaguardem o seu superior interesse. Se for a residência alternada, ótimo, fantástico, muito bem. Se não for, não podemos sequer correr o risco de pôr uma criança, um minuto sequer que seja, numa situação de perigo. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. E eu dou a palavra à Sra. Deputada Joacine Catar Moreira, que também nos acompanha por videoconferência, a quem eu também cumprimento, e dar-lhe então a palavra para em 2 minutos. Em 2 minutos com a tolerância habitual, e pedir-lhe só que ligasse a câmara, Sra. Deputada. Portanto, em 2 minutos com a tolerância habitual, dirigir então as palavras que entenderá o Sr. Dr. Mário Cordeiro. Tem a palavra, Sra. Deputada. Sim, senhora. Eu iria iniciar, digamos assim, por cumprimentar o senhor doutor Mário Cordeiro e subscrever na sua maioria todo os seu explanar e todas as inquietações que referiu. Mas a ironia é que eu, embora subscreva, eu acho que não há ainda nenhuma necessidade objetiva que hoje em dia nos faça ter de alterar a atual legislação. A residência alternada é o ideal. Nós estamos completamente de acordo, mas nós não estamos a legislar sobre o mundo ideal e nós não estamos a legislar em relação a uma realidade que seja única. E eu quando refere que é muito mais importante para uma criança estar com o pai ou
com a, sim, vá, digamos, é muito mais importante estar com o pai o que necessariamente estar a amamentar. A enorme diferença é que o leite materno ele é ótimo, independentemente de serem maior ou em menor quantidade. Todo o leite materno tem imensa qualidade. Já o mesmo não se pode dizer necessariamente de todos os pais, não é? Para concluir, senhora deputada, que são absolutamente necessários para o bem-estar emocional, afetivo e por ali fora, e há outros que são exatamente os causadores do mal-estar e isso assim tudo. Então, e o que eu queria era se na sua ótica não há outros mecanismos de melhorar a atual legislação que não passe necessariamente pela imposição da residência alternada enquanto a opção número 1. E era isto só. muito obrigada, senhora deputada. Antes de devolver a palavra ao senhor professor Mário Cordeiro, queria só dar-lhe nota que a senhora deputada Sandra Cunha, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, pede imensa desculpa por não poder acompanhar hoje a audição do senhor professor, mas pediu-me que lhe fizesse chegar duas questões. A senhora deputada Sandra Cunha gostaria que o senhor professor Mário Cordeiro desse a sua opinião sobre a melhor forma de acautelar a proteção das vítimas, mulheres e crianças, nos casos de violência doméstica, durante a regulação das responsabilidades parentais e o estabelecimento da residência alternada da criança. Gostaria especialmente a senhora deputada que o senhor professor incidisse na melhor forma de garantirmos essa proteção na fase inicial do processo de estabelecimento provisório das responsabilidades parentais e nas situações em que não existam ainda, em sede criminal, o estabelecimento de medidas de coação ou mesmo em caso de inexistência de queixas anteriores de violência doméstica. Portanto, a senhora deputada Sandra Cunha pediu-me que lhe transmitisse estas preocupações no Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. E eu, então, concluída que está esta ronda pelas senhoras e pelos senhores deputados, devolvia a palavra ao senhor professor Mário Cordeiro para, em até 10 minutos, com a tolerância também que temos dado, responder então às questões que lhe foram dirigidas, agradecendo uma vez mais a sua disponibilidade. Senhor professor, tem a palavra. Muito obrigada. Muito obrigado às senhoras deputadas, porque foram todas deputadas que lançaram questões e todas elas muito pertinentes. Eu vou tentar, enfim, não é bem responder, mas dar a minha opinião sobre os assuntos. Inicialmente, a primeira senhora deputada que interveio pôs uma questão que é, de facto, várias coisas, que é o que é que faz, eu começaria por aí, a recusa, digamos, de se admitir uma residência alternada. Eu creio que aqui tem que haver uma divisão muito clara entre, e vamos chamar assim mesmo, com aspas e com a habitual e necessária, fundamental presunção de inocência, entre criminosos ou suspeitos, arguidos, enfim, terminologia jurídica pode variar,
mas de facto há uma grande diferença entre esse grupo e o grupo dos cidadãos que, estando em litigância, que estando em desacordo, que tendo, como em qualquer conflito, designadamente no conflito conjugal, na relação mais intensa, em que há mais dádiva, em que há mais entrega, de todas, não há nenhuma relação comercial, até a relação filioparental não é da intensidade de entrega como na relação conjugal. E, obviamente, quando ela termina, por qualquer razão que seja, mais ainda, se for não de um acordo comum, mas quando alguém decide, como se costuma dizer, não quer mais dançar o tango, ora, isto causa, obviamente, perdas. Há um sentimento de perda, há um sentimento de luto necessário para a ser feito. E ter de decidir, naquela altura, o que é que se vai fazer com os filhos, com o filho ou com os filhos, é muito complicado. Aliás, aproveito aqui para deixar um ad latre, que é, curiosamente, quando há um casamento, não é? A lei prevê uma semana de licença para comemorar, digamos. Quando há um divórcio, nem um dia há para se poder até organizar a vida. Já nem falo da parte psicológica, de desgosto, de sofrimento, de luto que é preciso fazer, até para que o pós-luto ou o day after não seja tremendo e uma litigância, uma acrimónia contínua, mas até para questões práticas que se colocam e obviamente que todos sabemos, desde arranjar uma casa até muitas outras coisas. Mas, continuando, eu creio que para lá desses suspeitos ou efetivamente comprovados criminosos que exercem violência doméstica, maus tratos sobre o outro membro do casal ou sobre os filhos, temos várias razões. É normalíssimo, eu acho que é instintivo, biológico, psicológico, pensarmos nos filhos enquanto algum grau de pertença nossa. E, por outro lado, pensar na sua ausência como uma coisa muito, muito dolorosa, sobretudo quando a ausência não é para ir passar umas férias com os avós algures, quando é para ir para casa daquele com o qual ou com a qual nós temos uma litigância e, desculpem-me o coloquialismo, não podemos ver à frente. Essa é uma questão e que surge e que é entendível do ponto de vista psicológico, mas está criança e o seu superior interesse não são envolvidos nessa questão. Mas que é normal e que as pessoas sintam o que é que eu faço agora. Sobretudo, entreguei àquele... Se eu, aquele homem ou aquela mulher, não consigo viver, acho que ele, como é normal, nesse primeiro processo, que é um monstro, que é horroroso ou horrorosa, que detesto, e agora vou-lhe dar o meu bebê ou o meu filho. Isto, obviamente, que pesa. Um outro aspecto também que eu creio que tem a ver muitas vezes com a recusa é uma questão de poder. Há pessoas que dizem o meu filho ou a minha filha, pondo no meu e na minha letra garrafal e em bold e sublinhado. Esse sentido de posse em relação aos filhos, que às vezes se continua ao longo da vida, não é? Em que não se percebe a autonomia dos filhos e que leva a graves problemas no futuro, às vezes pela vida toda, que tem que ser entendido. Eu posso sofrer, mas o superior interesse desta criança, que como uma das senhoras deputadas disse, não pediu para nascer, é exatamente que possa ter o que precisa, as suas necessidades irredutíveis preenchidas. Um outro aspecto que eu acho que também muitas vezes inquina tudo isto tem a ver com uma coisa chamada pensão de alimentos e a parte, enfim, menos bondosa e menos generosa da intervenção do vil metal no meio disto tudo, que às vezes é um primo móveis para exigir a guarda ou a responsabilidade parental exclusiva. Infelizmente, sei de muitos casos desses. Portanto, eu acho que a residência alternada devia ser, de facto, o default. E uma das senhoras deputadas, creio que foi a senhora deputada Joacim, pôs a questão de porquê, em relação aos tribunais, se a lei que existe não chega. Obviamente que esta lei que existe é uma lei
que está a milhas da lei anterior. Houve, de facto, uma evolução enorme. O nosso país tem dado saltos gigantes em termos legislativos que não podemos ignorar e talvez seja um dos países onde as coisas têm dado pulos maiores em termos de direitos sociais, de liberdades e de garantias, felizmente, graças à nossa democracia. Mas, mesmo em sede de justiça, isto sem emitir juízos de valor sobre a justiça ou sobre os tribunais ou sobre os juízes e juízas, mas há muitas vezes algumas decisões que são pautadas, como é normal e natural, porque estamos a falar de pessoas, não são robôs que lá estão a julgar e a decidir. Muitas vezes, de facto, são decisões que são dadas pela experiência pessoal de cada um. E é bom chamar a atenção para isto, porque enquanto em alguns crimes, sei lá, um roubo de um carro ou um homicídio, os magistrados e os agentes de justiça são alheios a isso, no sentido em que não roubaram carros nem mataram pessoas. Todavia, nisto que diz respeito a separações, não haverá seguramente um único interveniente no sistema de justiça que ele próprio, os filhos dele, os pais dele, o irmão, a irmã, alguém que seja, não tenha passado por um processo destes. E, portanto, o enviesamento pode ser maior, e isto, como digo, não é uma crítica aos tribunais, mas temos que admitir que os tribunais são humanos, são feitos, e ainda bem, por pessoas e não por robôs. E aí, creio que uma legislação, o legislador pode, de facto, definir regras que poderão sempre, obviamente, ser mudadas se houver o superior interesse da criança, se o exigir, mas que creio que o legislador, neste aspecto da residência alternada, devia construir um enquadramento legislativo mais forte, que não é impositivo, porque senão não havia recurso a nada, mas mais assertivo, diria eu, seria a expressão que eu uso, e lendo os projetos de lei, eu acho que iria pela parte mais assertiva. Um outro aspecto também que queria responder à senhora deputada do PSD, que levantou aqui uma série de questões. Uma delas é que disse como é que, quando sou chamada a tribunal, algumas vezes fui pelo tribunal em si, outras vezes pelas partes. Mas tento esclarecer algumas coisas, designadamente, que é natural que exista, e isto obviamente que é mais do que natural. Por exemplo, mais de uma vez, quando propus esquemas de segunda e terça com um, quarta e quinta com outro, e os fins de semana alternados, vários magistrados me perguntaram, mas acha correto que uma criança ande com malas de um lado para o outro? Ora, é evidente que não vai andar com malas, tem os seus pertences que devem ser frugais, até por todas as razões, em casa da mãe, em casa do pai, ou na sua casa com a mãe e na sua casa com o pai, que é disso que estamos a falar, não é a casa da mãe e do pai, é a sua casa com a mãe e a sua casa com o pai. Aí tem os seus pertences, e o que leva de um lado para o outro é apenas aquilo que leva para a escola na mochila, e nada mais. Portanto, aí também é outro engano, às vezes, do que é isto, e é normal porque são realidades novas, muito rapidamente impostas, ou que a realidade impõe coisas, transformações grandes, mas que as pessoas possam estar ainda um pouco sem saber muito bem. Depois, outro aspecto que é, eu creio que é necessário, e a senhora deputada falou nisso, e eu estou totalmente de acordo, que realmente, em caso de dúvida, em caso de haver alguma suspeita, alguma coisa que não está a correr bem, isso tem que ser esclarecido. Nós não podemos dar-nos ao luxo, ou seja, de enviar crianças, e temos casos recentes, eu não sabia deste caso, por acaso não passou-me ao lado, este que foi mencionado, do bebê, mas temos o caso, ainda há muito pouco tempo, daquela menina Valentina, que de facto dá que pensar, e aí eu creio, e enfim, muito tenho falado disso com as pessoas responsáveis do papel das comissões de proteção enfim, e da sua capacidade ou não de intervir, mas sobretudo a capacidade de fiscalizar, de estar em cima e de o hipotético agressor sentir-se vigiado. Um agressor é
um agressor de mulheres, de crianças, de idosos, ou até psicologicamente de outras pessoas mais fracas, chamemos assim, mais manipuláveis, ou um agressor que usa a parte económica para reter o outro e esmagá-lo, um narcisista, porque há muitos narcisistas, há muito mais do que a gente pensa, obviamente que é um cobarde. E os cobardes, sentindo-se vigiados, sentindo-se que a sociedade e a comunidade está de olho neles, imediatamente baixam o seu nível de desfaçatez e de agressão. E, portanto, aí eu creio que é uma das coisas que tem que ser feito. Também me perguntou, no fundo, a parte da vinculação afetiva. Realmente, a vinculação afetiva faz antes mesmo de nascer. Antes de nascer, eu creio que desde sempre, desde que desde o projeto de ter filhos até quando se confirma que realmente pai e mãe estão grávidos, há uma vinculação afetiva muito, muito grande. Obviamente que haverá sempre pais que não querem saber e, como referi há bocado, aproveitam o pretexto da separação para, porventura, pensarem que têm outra vez 18 anos e irem para as discotecas. Acredito que sim, há muitos. Mas também há mães que têm alguns tiques narcisistas também. Os filhos são muito bonitos. Não, eu é que sou muito bonita porque tive filhos muito bonitos. E, por outro lado, também há mães, logo a seguir ao parto, que têm profundas depressões, não apenas depressões clínicas, mas têm alguma rejeição, mudam muito a sua postura, quer em relação à família, quer em relação aos homens e mesmo em relação às crianças. Portanto, há de tudo, e eu creio que saberão melhor que eu, seguramente, mas o legislador tem que legislar para a maioria das pessoas saudáveis, normais e que não têm essas questões, salvaguardando, obviamente, em várias linhas, todos os considerandos e todas as hipóteses em que alguma coisa possa correr mal. Portanto, eu creio que a vinculação afetiva é de pai e de mãe, e daí, por exemplo, a própria legislação já diz que os pais podem estar presentes e devem estar presentes no momento do nascimento e não do parto. Eu digo aos pais, geralmente, se querem assistir a um parto, esqueçam, vão assistir a um filme que é muito mais agradável. Agora, se querem estar presentes no nascimento do filho que vocês idealizam desde os 18 meses de idade, como continuidade, como pulsão da nossa perenidade perante uma existência frágil e curta, então, de que maneira poderiam não estar lá? Porque há essa noção também do que é a parentalidade e que só recentemente se começa a perceber que são coisas antigas e não apenas a decisão de ter filhos. E por isso, outra coisa que a senhora deputada referiu e com a qual estou plenamente de acordo e que às vezes até me revolta, que é o timing de tudo isto, realmente estar anos à espera. Uma coisa é, se volto ao exemplo, se me roubarem um carro e eu estiver anos à espera, não é amassador, não é bom, mas francamente um carro é um carro. Agora, em questões que têm a ver com pessoas, de facto, haver uma latência, e com crianças, o tempo das crianças não é o tempo da justiça, não é o tempo dos processos. As crianças crescem, as crianças amadurecem, as crianças formam-se e podem deformar-se perante situações deste tipo, e aí, de facto, que tudo seja feito para que estes processos tenham a máxima celeridade, obviamente sendo avaliadas todos os quês e porquês e todos os contextos, mas creio que sim. Finalmente, falou também de pessoas que não têm competências parentais. É um facto. Há pais e mães que não conseguem exercer, até podem ter a pulsão da parentalidade, mas depois não conseguem exercer. Mas também, devo dizer uma coisa, que quando há outro, geralmente há um que se acostuma. Vais lá tu à noite, então eu não vou. Professor, eu não queria interromper. Nem sempre esta divisão de tarefas é assim, e às vezes também, devo dizer, em muitos casos, são as mulheres também que se apropriam do bebê recém-nascido ou nos primeiros meses de vida e não querem mesmo que o pai intervenha porque o bebê é seu e querem cuidar dessa parte de embalar, de mudar, de vestir, todos esses aspectos do cuidar que são eminentemente mater, que são eminentemente endorfínicos. E muitas vezes os pais são um pouco postos à margem. Os contextos sociais
e os contextos psicológicos são de facto imensos e muito, muito complexos. Sr. Professor, eu peço desculpa também, que eu creio que concordo com a senhora deputada do Partido Social Democrata, é que realmente o ideal é a criança ficar com aquele que está melhor. Só que eu acho que a definição de aquele que está melhor, porventura, pai e mãe dirão que comigo está melhor. E até de forma convicta, não será de forma hipócrita, será de uma forma convicta. Sr. Professor, eu creio que alguns pais que poderão estar mais aliados deste filme, a minha fantasia é que são cada vez menos esses que estão aliados, mas que até depois revelam, quando vêm sozinhos a ter que lidar com a situação, revelam capacidades e revelam uma responsabilidade que muitas vezes, à partida, estavam respaldados pelo desempenho das mães. Sr. Professor, eu não sei se me consegue ouvir. Não gostava de responder a tudo, mas há outra questão ainda que gostava de responder à senhora deputada do Bloco de Esquerda. Sr. Professor, não sei se me consegue ouvir. Sim? Sim, eu pedia só que nós por nós estaríamos aqui a tarde toda a ouvi-lo. Sucede que temos agora plenário, eu pedia que o Sr. Professor tentasse sintetizar. Ora, não tenho que pedir desculpa, nós é que temos que agradecer. Tenta fazer uma ideia, mas então é o seguinte, vou apenas para terminar, eu creio que é uma questão que se põe geral, não diz apenas às separações, sempre que há uma suspeita ou há um efetivo maltrato documentado, há uma coisa que se passa muitas vezes e que é profundamente injusta, que é as vítimas terem de abandonar a sua casa, sejam, por exemplo, mulheres vítimas de violência doméstica, sejam crianças, terem de abandonar a sua casa, os seus amigos, a sua escola, a sua pertença, e quem reside até se haver uma decisão judicial, fica na casa o alegado abusador. E isto é uma coisa que também deve fazer pensar, porque é de uma injustiça enorme e magoa muitas crianças, e eu creio que nada melhor do que os senhores deputados, obviamente, para fazerem isso. Assim concluo, provavelmente não respondi a algumas questões. De qualquer maneira, queria renovar os meus enormes agradecimentos. Poder, por momentos, fazer parte da instituição mais nobre deste país, que é a Assembleia da República, que nos representa, que me representa, é um prazer, mas é sobretudo uma enorme honra, e desejo às senhoras deputadas e aos senhores deputados todos os sucessos, porque o vosso sucesso é o meu sucesso também como cidadão. Muito obrigado. Sr. Professor, muito obrigada pelas generosas palavras que nos endereçou. De facto, esta também é um bocadinho a nossa responsabilidade, sempre que legislamos, tentarmos também ouvir a sociedade civil e os contributos científicos, como aqueles que o Sr. Professor hoje nos trouxe, porque eu acho que o trabalho é sobretudo conjunto, não é só dos deputados, eu diria até que é de todos nós enquanto cidadãos, de legislar o melhor possível, e isso só se concretiza de facto se tivermos entre nós e nas nossas discussões os melhores dos melhores a darem esse contributo. E por isso, Sr. Professor, em nome do Grupo de Trabalho, além de agradecer às senhoras e aos senhores deputados os contributos, muito generosamente agradeço a disponibilidade do Sr. Professor Mário Cordeiro, que aqui nos deixou um importantíssimo contributo que eu tenho a certeza que será absolutamente essencial para a nossa discussão e o desenvolvimento dos nossos projetos que estão em especialidade. Muito obrigada, Sr. Professor, e bem-aja para si e boa semana. Muito obrigada. Muito obrigado para vós também. Muito obrigado.